Nessa série de vídeos a gente vai estar resolvendo exercícios desse site osprogramadores.com, que eles têm uma lista de desafios que é corrigida pelo GitHub. Então, ao invés de usarmos o GitHub, nós vamos apenas resolver dentro do editor, no Visual Studio Code, e futuramente isso deve ser absorvido em alguma iniciativa educacional nossa. Mas o exercício de hoje é o número 2 primos. Bom, vamos ler então. Listando números primos, escreva um programa para listar todos os números primos entre 1 e 10 mil na linguagem de sua preferência. Se não souber por qual linguagem começar, recomendamos a leitura deste post no nosso site. Então, bom, números primos de 1 a 10 mil. O número primo é o número que só divide por 1 e ele mesmo. Então, abrimos um Visual Studio Code, aqui apontando para um diretório chamado 2 primos, que eu tenho versionado localmente. Chamo o terminal e a primeira coisa que eu vou me certificar é que Delego está instalado. Enquanto instala, se você quiser a sintaxe colorida, você pode vir nas extensões e pesquisar por Delego. Vai ter a extensão aqui com a nossa sintaxe colorida. Então, tendo o Delego instalada, tendo a sintaxe colorida instalada, a gente pode começar o nosso exercício. Eu vou criar um arquivo novo aqui chamado primos.delego. Então a gente pode testar se isso aqui funciona escrevendo um olá mudo. E digitamos delégua primos.delego. Aparece ali o olá mundo. Então significa que nós estamos prontos para começar. Para explicar o raciocínio que eu vou aplicar nessa parte, eu montei essa planilha do Excel que tem todos os números de 1 a 15, números inteiros positivos de 1 a 15, para a gente analisar o nosso algoritmo. Primeiro é a gente definir como a gente vai resolver o problema, e daí escrever o algoritmo. A gente sabe que o número 1 não é primo, porque o número 1 só divide por ele mesmo, então os números primos eles começam a partir do número 2. 2 é primo porque 2 divide por 1 e ele mesmo. 3 é primo porque 3 divide por 1 e ele mesmo. 4 não é primo porque 4 é divisível por 2. Se a gente fosse testar o 4, a gente poderia testar 1, 2 e 3, mas quando a gente já acha o 2, é suficiente dizer que a gente testa até o 2. Mas a gente pode ir até o caso de, por exemplo, o 6 ou o 7. No caso do 7, a gente teria que testar 1, 2, 3. Quer dizer, 1 não testa, né? Mas teria que testar 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente sabe que no caso do 7, o 7 não divide por ninguém, né? Então, a gente poderia, por exemplo, testar até a metade, talvez. Quando que é importante saber se um número tem um divisor comum entre ele e 1? Uma definição matemática conhecida é a raiz quadrada, que a gente testa só até a raiz quadrada. Porque o número dividido pela raiz quadrada dele vai ter como resultado 2. E 2 é o número mais próximo de um divisor que não é o 1 e que é um inteiro. Mas às vezes a gente pode ir além disso. Por exemplo, o 9. O 9 a gente tem que testar até o 3, mas a raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 9, 3 da divisão exata, 9 não é primo. É mais ou menos esse o princípio. Então é suficiente dizer que a gente só precisa, na verdade, rodar o algoritmo de prova, ou seja, só testar os números até a raiz quadrada do número. A partir da raiz quadrada, o esforço meio que fica repetitivo
e não ter necessidade. A gente acaba gastando muito tempo de computação nisso. Então, voltando ao algoritmo, a raiz quadrada em Delégua vive dentro do pacote matemática, então eu vou importar esse pacote agora. Bom, fechei o terminal, eu vou dar uma aumentada na tela aqui. Está meio pequeno no vídeo. Vamos lá então. Primeiro eu vou importar matemática. E eu vou fazer um teste aqui com a raiz quadrada. Vou colocar 9. Vou chamar o terminal de novo. Delégua. Primos.delégua. Imprimiu 3 lá. Para o primeiro exemplo, vou contar até 15 para laço de repetição em Delégua. Primeiro parâmetro é o inicializador, segundo parâmetro é a condição e terceiro parâmetro é o incremento. E eu vou colocar aqui número tentado igual a 1, que é a inicialização, a condição número tentado menor ou igual a 15. Vou fazer igualzinho na planilha do Excel ali. Número tentado igual a número tentado mais 1. E eu vou copiar essa linha aqui para eu mostrar a questão das raízes quadradas que eu estava falando. E vocês vão ver meio que como é que expande a divisão e o quanto que a gente economiza de interação se a gente não considerar a conferência inteira. Por exemplo, você está com 15, você vai de 2 a 15. Se a gente cortar na raiz quadrada, a gente confere muito menos e o algoritmo fica muito melhor. Então, vou dar uma limpada aqui e eu vou executar de novo. Então, vamos ver. De 1 até 15, eu fiz até 1 não precisa, né? Vamos começar de 2. Não interfere tanto no algoritmo, mas enfim. E esse aqui, o da raiz quadrada, eu vou tirar agora, porque senão ele vai confundir. Ele imprimiu um 3 aqui, ó. Mas o que importa é abaixo desse 1 aqui, né? Então, se a gente olhar, né, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 4, divisão inteira. 4 não é primo. Raiz quadrada de 5, de 6, de 7. Repare que ele não cresce muito, né? Quando a gente chega no 9, a gente testou 4 números, um número válido que a gente quer. Então, a raiz quadrada ela economiza muito. A gente testando de 1 a 15, a gente só considerou 2 e 3. Não precisa. 15 dividido por 4 não vai dar a divisão inteira. 15 dividido por 5 vai. Mas aí 15 não é primo, então... e 15 dividido por 3 dá a divisão inteira, então também não precisa ir até 5. Agora que eu mostrei isso aqui, a gente pode começar a investir no algoritmo. Então o que eu fiz foi caminhar entre 2 e 15, escrevendo todas essas raízes quadradas de todos os números. E agora eu vou voltar ao algoritmo. Então o número tentado é o número da sequência. Para cada número tentado, eu tenho que testar todos os anteriores. Então eu vou colocar dentro mais um para var divisor igual a 2 também. Agora eu posso usar a raiz quadrada. Divisor menor ou igual a raiz quadrada do número tentado. Divisor recebe divisor mais 1. Ok. O que eu faço aqui, então? Eu testo se número tentado módulo divisor igual a 0. Não é primo. A gente já vai chegar lá.
O que é módulo? É uma operação que a gente divide o número e pega só o resto da divisão. Então, nesse caso, 4 módulo 2, o resultado da divisão é 2 e o resto é 0. Então, 4 módulo 2 vai ser igual a 0. 9 dividido por 3 dá 3 e o resto é 0. 9 dividido por 4 dá 3, mas o resto é positivo, né? Dá resto 1. Então, no caso, a gente até pode testar aqui. Fazer um 9 módulo 4. Dá 1. 9 dividido por 4, 3, o resto é 1. Ok? Quando a gente chega nesse ponto aqui, o número não é primo. Então vamos declarar uma variável chamada primo. E por enquanto eu vou colocar uma interrogação aqui. Se o número não é primo, primo vai receber falso. Então a gente presume que todo número é primo, até que se prove o contrário. Agora eu posso apagar meu comentário aqui. E aí eu faço o que aqui? Se o número é primo, escreva número tentado. Eu vou rodar de novo. Bom, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, 11 é primo e 13 é primo. Agora a gente pode ir para os nossos 10 mil, né? Eu vou dar uma limpada aqui, eu não preciso mais disso. 10 mil. Limpei. Esqueci de salvar. Demorou desse jeito por dois motivos. Na verdade, quando executa no PowerShell fora do Visual Studio Code, vai muito mais rápido. É que eu estou gravando, então conta tempo de processamento. E o Visual Studio Code, ele roda uma versão do PowerShell que tem JavaScript. Então ela é muito mais cara computacionalmente falando. Por isso que você vê essa animação que a gente viu. Mas aparentemente a resposta tá ok, né? Nós temos todos os números primos de 2 até 10 mil. Não vou falar de 1, porque 1 não entra na qualificação de primo. Mas é essa a solução do número primo, o desafio os programadores, o número 2. Eu vou estar versionando isso, colocando no link do vídeo, para quem quiser ver. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido instrutivo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha para ajudar o projeto. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.